Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do MX Cast, o podcast do primeiro Movimento X. Eu sou o Fernando Luiz Lopes, um dos criadores do canal, e ao meu lado hoje eu tenho o Felipe Amorim, piloto de avião, multioperador de restaurantes aqui na Flórida. Meu amigo, muito obrigado por abrir o espaço, por abrir seu estabelecimento, nos receber. Um prazer conhecê-lo. Temos grandes amigos em comum. É verdade. Alguns. Alguns, né? E bons amigos. Opa, gente boa se junta, né? Com certeza. Obrigado por te ter aqui. É um prazer estar te recebendo aqui na casa do Esquina. Opa, muito obrigado, Felipe. Irmão, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória, sua história de vida e o que te trouxe até aqui? Bacana. Então, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, nascido e criado lá. E desde cedo, meio que fui andando para um lado diferente, né? Como assim diferente? Eu não era o melhor aluno da sala, mas fazia o suficiente para passar. Eu não quis seguir carreira junto com meu pai, com a minha irmã. Eu fui pro lado de empreender desde cedo. Vendi sacolé, vendi pipa, sem ter a necessidade, mas sempre olhando para esse lado do empreendedorismo desde cedo. Logo, com 16 anos, eu já estava morando com a pessoa que até hoje eu estou junto, né? A Michelle, minha esposa. Mãe da minha filha. Então comecei tudo muito cedo e segui por esse caminho do empreendedorismo. Com 16 anos também eu tive a oportunidade de vir passar um tempo aqui nos Estados Unidos, visitando a casa de um amigo que estava fazendo intercâmbio aqui. Gostei muito do que vi e os Estados Unidos a partir dali virou uma meta. Consegui vir diversas outras vezes para cá, sempre como turista, já com a minha esposa, a gente, jovens ainda, quando tinha oportunidade, para onde é que a gente vai? Vai para os Estados Unidos. Juntava aquele dinheirinho ali suado para gastar com a viagem e estar aqui. E a gente sabia que em algum momento, depois de algumas viagens, a gente sabia que aqui ia ser o nosso futuro. Só não sabia quando, porque cada vez mais a gente estava se desenvolvendo lá no Brasil e criando coisas e fazendo outros negócios, então esse sonho estava sempre sendo postergado, Fernando. E aí chegou a pandemia, nós tínhamos já um negócio de alimentação lá no Brasil, uma rede de franquias com outros sócios, e ali o negócio meio que devido à pandemia, a gente eram 17 operações no total, algumas próprias e outras já com franqueados, a gente teve que fechar algumas dessas unidades, e aí eu vi que de repente era o momento de vir para cá. E aí a gente começou a botar no papel um pouco mais de afinco isso. Para 2023, 2024 eu vim para cá. O que aconteceu? Em 2022 surgiu uma oportunidade através de um amigo em comum. Ele chamou eu e o meu sócio, o Arthur, para nós, que tinha surgido uma oportunidade de um restaurante brasileiro que estaria à venda. Eu e Arthur conversamos lá, começamos a entender um pouco do negócio e viemos para cá. Em 4 a 5 dias a gente organizou, comprou passagem minha, da Michelle, da Débora e o próprio Arthur e viemos para cá para conhecer o restaurante. O restaurante era tocado por algumas pessoas que não eram do ramo da alimentação, e isso que acho que era a principal razão de querer vender. Começou a negociação, entendemos um pouco mais de números daqui e lá, só que tinha muito mais da vontade. Então, assim, a gente acabou não indo muito a fundo no próprio negócio, porque a minha vontade e do Arthur já era de estar aqui. O Arthur já tinha uma casa de vacation aqui, já vinha com bastante frequência para cá, e também, devido depois da pandemia, toda aquela mudança global que teve das coisas, a gente viu que fazia sentido vir. Então a gente acabou não analisando tanto o negócio e botou muito mais a vontade de estar aqui e fazer o nosso sonho acontecer de repente com um pouco mais de antecedência. E aí em 2020, isso foi ali em outubro de 2022, em dezembro a gente já estava aqui, eu já estava de mala e cuia aqui, com toda a estruturação de visto. Rápido. Muito rápido. E eu tinha negócios ainda no Brasil. Né? Então a gente vai para lá, de repente, nesse meio tempo, eu e a Michelle, um mês vai tu, no outro mês vai tu para o Brasil, beleza, tal. Cara, chegou aqui, o negócio começou a acontecer de tal maneira que não fazia mais sentido querer ir para o Brasil naquele primeiro momento, né? A gente tinha que botar energia aqui, tem que fazer as coisas acontecer aqui. E aí, com o tempo, a gente foi se desfazendo dos negócios no Brasil, ao ponto de hoje, até a nossa saída fiscal já foi feita no Brasil, a gente está 100% com o nosso dia, nossa vida, o nosso dia a dia dedicado aos Estados Unidos, 100%. Então, fazendo uma retrospectiva de pequeno até agora, né? Mais ou menos isso, esse é o Felipe. Minha formação é contabilidade, me formei em ciências contábeis, nunca atuei, mas usei dos conhecimentos das ciências contábeis para hoje ser um cara um pouco mais focado em
em números, em planejamento, enfim, em analisar de forma mais detalhada não só a vida pessoal, mas como a vida profissional também. Eu sou um cara muito mais de ir na vírgula, no detalhe mesmo, né? Isso me ajudou muito. Tenho pós-graduação em gestão comercial também, e o que me deu muita base para ser um pouco mais humano e tratar a parte comercial, assim. Eu mudei um pouco, fiz alguns ajustes para poder usar o comercial e o pessoal em prol de pessoas também. Então isso a gente consegue fazer, de estar com uma equipe hoje fantástica e eu ter uma relação muito próxima com quem está junto de mim, assim, na parte humana falando, né? Isso me ajudou muito, Fernando. Poxa, legal, Felipe. E que bacana, nós acreditamos muito nisso, que num momento tão difícil, a pandemia, um momento tão difícil para todos nós, você fez esse movimento que a gente chama de Movimento X, é isso aí. O encontro do nome do nosso projeto, num momento de dificuldade, né? Exato. Mas exigiu muita coragem também. É isso que eu ia falar. O movimento em si só é possível se de fato tu rompe algumas barreiras internas tuas, né? De falar, cara, é um mundo que a gente está a 7.000 quilômetros do Brasil, mais ou menos, né? Abandonar, entre aspas, deixar a família para trás, irmãos, sobrinhos, afilhados, deixar tudo para trás para vir para cá, desenvolver um negócio num país novo, sem ter um conhecimento profissional do negócio, técnico do negócio aqui. Isso requer muita coragem, Fernando, requer muita coragem e muito apoio, né? Então a minha família é muito, a gente realmente anda de mão dadas nisso daí, vamos acreditar, é o que a gente quer? O não prevalece. Se houvesse algum não ou alguma dúvida, o não iria prevalecer. A gente ia dar um passo para trás, recua, dá uma entendida melhor no negócio e no próximo momento entra. Mas não, ali a questão foi unânime e a fluidez acabou acontecendo com muito mais assertividade em virtude de nós todos estarmos no mesmo foco, com a mesma meta. Isso facilitou muito, né? Porque a adaptação aqui, quando vem um quer, outro não quer, outro mais ou menos, é mais difícil. Tem que fluir tudo para um caminho. Não vem, eu falo isso para muita gente. Cara, tá em dúvida, não vem não. Não vem. Tu tem toda uma rede de apoio ali no teu país. Vim para cá, tu não vai ter essa rede de apoio. Não vai ter para quem tu ir chorar e contar uma história ou outra coisa. Não existe isso. Então é muito mais por ti. O que a gente antes tinha uma rede de apoio lá no Brasil passou a ser nós três. Isso é ótimo porque a gente ficou inclusive ainda mais fortalece forte. Mais muito mais. O núcleo. Exato. E aí com isso a gente... Eu entendo que a nossa adaptação se tornou muito mais fluida, muito mais rápida e assertiva em virtude disso mesmo, tá? De todos estarem com o mesmo foco, no mesmo objetivo. Sim. Esse aí seria o maior desafio, Felipe, de empreender aqui nos Estados Unidos? Sim, porque tu vai precisar colocar muita energia no teu negócio. Se além da energia no negócio, tu ter que dividir a tua energia com outras coisas que seriam problemas que a gente fala de lado, side problems, né? Os negócios não iriam ser tão rápidos como foram para nós. Então eu falo por mim, eu saía de casa 6, 7 horas para poder resolver todos os negócios sem horário para voltar. Eu não poderia estar. Então eu tive todo o apoio da minha esposa, que pôde cuidar dessa parte, desse background, deixar tudo lá resolvido e eu poder fazer o que a gente sabe fazer. E não só o saber fazer, mas entender e aprender num país que estava te exigindo muito mais habilidades que tu não tinha se desenvolvido ainda no Brasil. Então isso foi um paradigma aí que a gente teve que saltar e resolver. E a gente conseguiu fazer isso com maestria. Eu entendo hoje, olhando para trás, isso foi muito bom. E mérito da família que eu consegui desenvolver e trazê-los para cá no mesmo foco, né? Foi muito bom isso. Que legal. Sou muito grato a eles por isso. Bonito, irmão. Bonito. Parabéns. Obrigado. E, Felipe, você já empreendia no Brasil. Sim. Para você, qual que é a principal diferença de empreender no Brasil e nos Estados Unidos? O que você pode falar para quem Excelente pergunta, Fernando. É muito fácil. O brasileiro, ele é bem visto em qualquer lugar do mundo com habilidades de se reajustar, né? Então, tua rota está indo do ponto A para o ponto B, se aparecer alguma coisa no meio do caminho, o brasileiro é muito bom para achar alternativas de desvio de caminho e ir até o ponto B, chegar no ponto B, passar pelo C para ir para o ponto B, por exemplo. As rotas alternadas que a gente fala, né? Aqui as coisas são um pouco mais engessadas nesse sentido. Não existe jeitinho brasileiro, que o brasileiro adora falar essa palavra, aqui não tem jeitinho brasileiro.
Aqui é tudo by the book, como a gente fala. Cara, segue o que está no manual, segue o que a cidade te pediu, o condado te pediu, o que é requisitado, segue o que está ali. Não tenta inventar moda porque não vai dar certo, não vai funcionar. Então, é muito importante tu vir com essa mentalidade. Os Estados Unidos não vai se adaptar a você. Você vai se adaptar aos Estados Unidos. Ou na dor, ou de alguma forma que a gente não consiga... vai gerar uma frustração e você vai ter que perder dinheiro, perder tempo, sair frustrado daqui e nunca assumir para si a responsabilidade. Então, acho que o principal questão hoje é tu entender que os Estados Unidos não se adapta a ninguém. Os Estados Unidos é um país criado por muita cultura, por muitas coisas que já estão definidas, já estão desenhadas, e o americano foi feito para seguir essas questões. Então, eles não estão muito abertos a inventar a moda, né? Então, principalmente isso daí. Enfim, nessa questão, eu acho que é a maior diferencial que a gente tem do Brasil, que lá a gente tem muitas alternativas de fazer as coisas de outro jeito, não fazendo de coisa errada, mas tu tem muito mais formas de fazer a mesma coisa. Aqui não, aqui as formas são... a fórmula é uma só, segue aquela fórmula, o resultado vai ser aquele. Esse é o principal diferencial de empreender. E aí tu entra nas outras questões, né? Tributária, fiscal, muito mais simples, né? Muito mais... Não digo nem a palavra simples, acho que não foi bem colocada. Ela é muito mais clara, é muito mais transparente. Tu sabe exatamente da forma que tu vai ser cobrado, o quanto tu vai ser cobrado, e para a questão de previsibilidade, de planejamento financeiro, tributário, tu consegue ter a tua linha do ano, ela segue muito mais ajustada. Então hoje, se eu faço todo o meu planejamento do ano de 2026, dificilmente, Fernando, eu vou ter que fazer algum ajuste nesse planejamento. Lógico, existem nuances durante esse ano que a gente vai se adaptando, mas de forma geral, o teu planejamento tu consegue colher lá no final aquilo que tu tinha projetado. Isso é legal aqui nos Estados Unidos. Parte trabalhista, muito bem resolvido, né? Não tem CLT aqui. A questão da CLT para alguns é um problema, para mim é uma questão aqui de solução, porque é muito esclarecido a relação dinheiro-trabalho com o teu colaborador, né? Então, se está bom para todo mundo, essa questão vai se seguir. Se não está bom, para ali e resolve ali. No Brasil é diferente, às vezes não está bom, mas as pessoas, pelo vínculo, por alguma coisa, isso falando dos dois lados, né? Acabam se postergando em algumas questões, jogando para frente uma decisão que deveria ser tomada, que aqui é muito rápido. Hoje, se o funcionário olhar para mim e falar que não quer mais trabalhar comigo, ele dá só o avisozinho dele ali de 2 semanas, 1 semana, dependendo do tipo de contrato, ele vira as costas e vai para outro emprego. Da mesma forma, se eu olhar para um funcionário que não está tendo um bom desempenho, eu pago ele até o dia que ele trabalhou, dou o aviso também para ele ali, muito curto, muito bem resolvido, obrigado, tchau. Então essa questão é uma questão muito bacana de ser bem transparente e resolvido. Não existe questão trabalhista de funcionário mais tarde te trazer problemas por N razões, que lá no Brasil a gente entende que de alguma forma o empreendedor geralmente sai prejudicado, né? Não é 100% das vezes, mas geralmente o lado do empreendedor é a corda que vai estourar mais fácil. Então aqui essas coisas são muito mais resolvidas, te dá um pouco mais de segurança para empreender, né? Questão de fornecedores aqui para nós é uma bênção, porque muito mais profissional as coisas aqui, muito mais esclarecidas, não há oscilação de preço, não há ruptura de produto, dificilmente um fornecedor não vai ter o produto. A logística nos Estados Unidos é algo que funciona muito bem, então os fornecedores têm warehouses, depósitos em vários lugares e chega tudo muito planejado na hora. Então isso te dá a segurança e aquele conforto de tu realmente arriscar e querer fazer o negócio acontecer aqui. Então eu acho que de forma geral é isso. E depois é usar o teu conhecimento, eu falo isso para todo mundo, cara, não vem para cá para inventar alguma coisa que não é o que tu já faz. De alguma forma tenta fazer com algo que tu já traz o teu conhecimento do Brasil para aplicar aqui em alguma coisa, né? É muito mais fácil. Lógico que fazer isso de forma temporária, por um tempo, tu trabalhar com isso ou aquilo, ok, mas como meta de vida nos Estados Unidos, eu sempre vou sugerir que tu traga algum tipo de bagagem e aplique aqui. Ou venha daqui e se desenvolve do zero aqui. É isso. Mas querer quebrar galho de tal e tal coisa, dificilmente a pessoa vai conseguir colher o que ela quer, né? Então, isso é questão de objetivo de cada um, a gente sempre fala isso, né? Vem para cá preparado para isso. E a outra questão principal aqui de fato, não é para amador. Um erro aqui custa caro.
numa moeda que se tu fores trazer, na verdade, teu patrimônio do Brasil, a gente está falando que tu está dividindo por 5 e pouco, quase 6, né? Então, tente mitigar erros, tendo o maior planejamento possível, o maior conhecimento possível sobre aquilo tudo que tu realmente quer fazer, né? Então, eu acho que é isso, Fernando. É a dica que eu dou na parte de empreender aqui, é isso. É muito mais fácil? Mas não é para amador. Realmente requer conhecimento, requer estômago, requer planejamento e eu falo para todo mundo, sim, no fim dá certo. Dá certo. Sim, dá sim. certo. Eu vi esses dias, Felipe, num canal, até ele morava aqui em Orlando e agora ele foi para o interior dos Estados Unidos, mas ele não falou em qual lugar. Eu acredito que o canal seja o Missão América. É um rapaz Missão muito América. legal, faz uns vídeos muito bacanas. Legal. E ele comentava dessa capacidade, dessa diferença do brasileiro, porque esse mundo envolve muitos mitos e falácias, né? Sim. De vir para os Estados Unidos, tem a opinião da mídia. Cada vez mais, cada vez mais, né? E ele falava que ele vê que o americano gosta muito do brasileiro por 2 motivos, a teoria dele. A primeira é de que nós viemos de uma cultura onde a cultura americana ela é muito disseminada, né? Através do cinema, Sim. até palavras, do nosso convívio. Exato. Enfim, então o brasileiro ele entende que as pessoas que moram aqui tiveram aquele sonho já incutido no subconsciente desde cedo. Sim. O segundo que ele fala é do jiu-jitsu. Ele fala que o americano tem um respeito enorme pelo nosso jiu-jitsu. E daí ele diferencia, Felipe, com pessoas de outras culturas, outros países, de que essas pessoas já não têm isso de vir aqui e se inserir na cultura americana, fazer parte daquilo. Ela vem para ganhar dinheiro. Exato. E mantém a cultura dela, que também está errado, mas enfim, Sim. É diferente. Você concorda com isso, cara? E o brasileiro, essa capacidade da adaptação? Concordo muito com essa questão da adaptação. O americano ele é um pouco mais fechado em relação ao brasileiro, então ele vai te travar o máximo possível para até o momento que ele entender que sim. Que confia. Exato. Vai te botar na casa dele ou ele vai na tua casa. Para isso acontecer, o americano tem um step by step até chegar nesse momento. Sim. Isso sim acontece. Mas a partir do momento que isso aconteceu, o americano é fantástico para lidar. A gente tem bastante amigos americanos que convivem com a gente em diversos tipos de núcleos, né? Que a gente, no dia a dia, pessoal do vinho, pessoal da alimentação, o pessoal acaba conhecendo bastante gente, fornecedores também. E quando ele te dá a abertura, o negócio flui de verdade. Eu concordo 100% com ele. Eles têm muito respeito, como tu falasse, pela parte que o jiu-jitsu, na verdade, hoje está muito pulverizado aqui em Orlando, em cada bairro, em cada condado que tu estás. Vai ter uma Gracie, vai ter alguma escola de jiu-jitsu muito boa por brasileiros muito bons que são reverenciados aqui pelo que realmente fazem. Ou professores aqui que tiveram um mestre brasileiro. Brasileiro se desenvolveram e hoje perpetuam a cultura do jiu-jitsu mundo afora. Isso realmente é uma verdade, Fernando. Então, assim, e levo mais. O brasileiro, a capacidade dele, como eu estava falando anteriormente ali, na questão de solução de problemas, né, é algo também muito bem visto aqui na parte da aviação. Eu tive a oportunidade de me tornar piloto aqui nos Estados Unidos, piloto de avião, e nesse nicho, com pessoas que a gente conheceu em diversos lugares onde a gente passa, o brasileiro é muito bem quisto pelas companhias aéreas. Eu estou falando já de aviação comercial, de piloto de linha aérea mesmo, ou da aviação executiva também. Existe uma carência de mercado aqui muito grande de piloto. Hoje, se tu vem com a quantidade de horas que qualquer companhia aérea aqui está pedindo, tu tem um emprego garantido. E eles têm uma demanda muito grande pelo brasileiro justamente por isso. Na aviação, assim como no empreendedorismo, tudo parte de checklist, tudo parte de scan de instrumentos e tu está toda hora cuidando de tudo. Qualquer pepino que aconteça, o brasileiro é reconhecido por ter uma habilidade de resolver contornar aquele possível problema. Você vê no ambiente, né? Exato. A gente precisa fazer isso o dia inteiro, né? Lá no Brasil a gente tem que fazer isso o dia inteiro. E na aviação isso é muito bem quisto pelo brasileiro. Então, o piloto brasileiro, quando quer vir para o estrangeiro, posso falar com propriedade aqui dos Estados Unidos, pela relação que a gente tem com diversos pilotos, alunos que estão se tornando pilotos, a carência deles pelo piloto brasileiro é muito grande. Então, até fica como
para quem quer vir para cá, isso daí, as companhias estão proporcionando documento, estão fazendo um monte de estão criando facilitadores para realmente trazer mais brasileiros para cá, para cobrir esse gap que tem aqui de mão de obra qualificada para o mercado da aviação, que é bem legal. Que legal. Felipe, e o que te levou a buscar esse mundo da aviação? Eu sempre Se pudesse fui fazer um link da aviação legal. Com o empreendedorismo, Bacana. o que um levou para o outro? Bacana. Tem muito link, né? na verdade, em relação a isso. Desde pequeno eu sempre gostei de avião. Meu pai, às vezes eu pedia para ir no final de semana para ver avião no aeroporto, ali no Ercílio Luz, no antigo aeroporto lá, para ver avião. Então eu sempre gostei disso. Logo que pude, no computador eu instalei o Flight Simulator e ficava fazendo voo, Floripa, São Paulo, em tempo real, para entender todo o negócio dentro de simulador. No Brasil, muito difícil, né, para se tornar um piloto privado, ainda mais eu, como nunca almejei ganhar dinheiro na aviação, nunca foi para isso. Mas no Brasil sempre tinha muita dificuldade. Tinha um aeroclube ali em São José, depois teve a Voe Floripa, que fica ali no Ercílio Luz, e aí depois eu acabei conhecendo um pessoal no Costa Esmeralda, que é um aeroporto ali em Porto Belo, executivo, que tinha uma escola ali. Eu fui para lá, eu ia começar a fazer ali esse curso todo, eu fiz até algumas horas de voo ali com eles, mas depois tu começa a ver, para alugar um avião, extremamente burocrático lá no avião, como eu tenho hoje aqui, né, o avião para voar com a minha família. Então eu saí do aeroporto executivo aqui em Orlando, vou para uma praia, decolo em 5, 7 minutos, vou para a praia mais uma horinha de voo, passo o dia na praia, pego o avião e volto para cá. Sou até de forma estranha isso, porque lá no Brasil seria alguma coisa, cara, para tu fazer isso tem que ser um milionário, alguma coisa. Aqui não. Aqui é um negócio muito... A classe média americana tem acesso a isso. Então é um facilitador que a gente tem. O link da aviação com o empreendedorismo é muito bacana, porque na aviação tu não liga o avião sem um checklist, então tu tem todo um checklist para fazer tudo. No empreendedorismo é a mesma coisa, então só vai criar um produto novo para um cardápio, tu vai analisar tudo, parte de precificação dele, engenharia de cardápio, CMV, ficha técnica, receituário, então é muito importante essa questão do checklist, tanto no empreendedorismo quanto na aviação. Isso me facilitou muito. Quando eu fui para a aviação, porque eu já era um cara que, eu não dou um passo sem entender, eu sou um cara guiado por dados, então eu só tomo decisão baseada em dados. Achismo, às vezes tu tem um feeling de alguma coisa ou outra, sim, ok, sim. Mas isso é o mínimo, né? O normal, a recorrência sempre vai ser em cima de dados, então tu puxa dados para tomada de decisão. E na aviação a mesma coisa, tu está ali voando o tempo todo escaneando os instrumentos, vendo se está tudo certo, se está tudo ok. Quando está voando visual também da mesma forma, acompanhando tudo, vendo temperatura de motor, pressão de óleo, se está tudo certo. Qualquer coisa que aconteça, tu tem que ter um plano B ou um plano C para saber como fazer. Com muito treinamento, numa situação de emergência, o que tu vai fazer? Quando tu está indo para o aeroporto tal, tu já tem que estar ciente já vai checar para ouvir o tempo do aeroporto que tu está indo de destino, para saber como é que vai ser a tua aproximação lá, em qual pista que tu vai pousar, saber como é que está o tempo, se tem condições ou se tu vai ter que pular para o aeroporto alternado. Então, tudo isso na aviação. No empreendedorismo, a mesma forma. Se o teu planejamento, de alguma forma, a gente criou um prato, o prato não deu certo, vamos tirar do cardápio? Vamos deixar, vamos insistir mais ou não? Então, é o tempo todo de checklist, análise de dados, para a tomada de decisão mais assertiva. Então, isso, às vezes, te mitiga alguns erros, em virtude de tu estar preparado a fazer as coisas baseado em dados. Então, isso é bem bacana, esse link assim que a gente usa muito no dia a dia. Eu acho bem legal. Que legal, que legal. E, Felipe, voltando à questão da saída do Brasil e da vinda para cá, você já falou que sempre gostou do país, sim, né? A sua esposa também, mas quais foram os motivos reais por que abrir mão, né? Você vivia na cidade de Florianópolis, uma exato, cidade fantástica. A gente é abençoado de estar em Florianópolis. A família está lá, tá lá. Nós temos toda uma questão de afetividade. Exato, exato. Mas assim, exato. Quais foram os motivos reais? A verdade, na verdade, em virtude de ter saído, já sempre existiu essa questão de nós querermos morar na América, pela questão cultural, né? A gente no Brasil sempre teve essa cultura de estar indo para o lado certo das coisas, e os Estados Unidos facilita muito para quem quer seguir dessa forma. Tu é recompensado aqui pela qualidade de vida, pela segurança, pela infraestrutura que tu tens, pelo poder de compra, enfim, tem muitas coisas aqui que a gente bota, se a gente for botar numa balança, faz sentido. Mas como tu falasse, sair de Floripa numa qualidade de vida que a gente tinha e tudo mais, tinha a questão do coração batia mais forte quando se falava em Estados Unidos. Então a gente se planejou para essa questão. Então, voltando, né, para a gente fazer parte dessa questão. A partir do momento que a gente decidiu, chegou o momento, primeiro passo,
define visto. Não vem para cá sem estar com isso muito bem definido. Por quê? Tudo aquilo que os Estados Unidos pode te proporcionar, se tu não vem estruturado com isso, tu não vai ter acesso às mesmas coisas. Tu não vai ter o famoso poder de compra, tu não vai poder ter a liberdade de ir e vir para onde você quiser. Muita coisa te repele, a questão de tu não estares com a questão imigratória ajustada vai te repelir. Então tu não vai ter um bom credit score para poder fazer o acesso ao que tu queres comprar, se tu queres comprar um carro, financiar, o que quer que seja. Mais tarde, quer comprar uma casa? Mesma coisa, se tu não tiver toda essa estrutura, vai ter diferencial. Então, para quem pensa nisso como uma meta de vida de morar para cá, de realmente se tornar um imigrante e mais tarde um cidadão americano, tudo parte do visto. Então, esse é o kickoff do negócio, cara. Define o visto, procura um bom advogado de imigração, analisa bastante. Essa é uma questão muito importante hoje na parte migratória, né? Os vistos, eu falo que se tornaram produtos de prateleira. E não é assim, né? A gente até estava falando um pouco sobre isso antes. Tu não escolhe visto, né, Fernando? O visto te escolhe. Sim. Então, Sim. Vá para uma pessoa que você tenha referência, que você conheceu, conversou com a pessoa diretamente e, a partir disso, foque em trazer toda a documentação necessária para que isso aconteça, né? Você vai ter que fazer um plano de negócio. Nosso plano de negócio foi 100% em cima do esquina. Meu green card, na verdade, ele foi aprovado em 3 meses da entrada que a gente deu. Foi muito rápido. Foi visto de investidor? Não, a gente entrou com o EB2NW. Pelo conhecimento EB2NW. do mercado de alimentação, Sim. A gente tinha esse conhecimento que para os Estados Unidos era interessante. A gente vir para cá gerar emprego, gerar tributo e tudo mais. Fazer todo o negócio da forma como os Estados Unidos quer, né? De novo, os Estados Unidos não se adapta a ti. Você se adapta aos Estados Unidos. E quando tu vem para fazer o negócio, cara, eles vão falar, é o que eu quero. Vem para cá, eu vou te dar o que tu precisares para fazer acontecer, porque tu vai gerar emprego, a gente quer. Tu vai gerar imposto, é o que eles mais querem. Tu vai fazer o negócio da forma como para a comunidade aproveitar e o negócio acontecer. Eles querem isso. Então, quando tu faz o negócio de forma transparente, sincera e tudo mais, tu vai poder colher tudo isso daí. Então, a parte da imigração, do visto, escolher ou ser escolhido pelo visto, acreditar no advogado, seguir à risca nos tempos que ele pede, eu acredito que esse é o principal do negócio. Fora isso, a gente tem toda a questão do planejamento financeiro, né? Não adianta vir para cá com um apertado. Sim. Né? Tu vai passar dificuldade e essa dificuldade às vezes vai te frustrar de uma tal maneira de falar, pô, Estados Unidos não é legal, voltei, eu cansei de ver isso, cansei de ouvir isso. E é uma questão que preocupa quando a pessoa vem para cá. Tem que estar com uma estrutura, pelo menos para alguns meses ali tu ter realmente uma reserva para poder ficar, onde pague todas as suas despesas. Ah, mas Felipe, não dá. Então, assim, segura um pouco mais, se planeja um pouco mais. Às vezes não é o tempo certo, então fica um pouquinho mais aí, se estrutura e vem. Então, eu acredito que seja isso. E a outra questão aqui é definir, cara, Orlando, por que Orlando? Ah, porque eu gosto da Disney. Não, isso aqui é muito mais que Disney, na verdade, né? Então, o empreendedorismo nos Estados Unidos vai andar de acordo de onde tu estiveres para determinado tipo de negócio que tu vais abrir. Então, para nós, estar com um restaurante brasileiro numa região onde há uma grande concentração de brasileiros, fazia sentido. De repente, eu ir lá para um estado da costa oeste que não tem tanta densidade demográfica de brasileiros lá, não faria sentido. Então, para mim, não era o negócio. Então, analisar bem o que tu vai fazer, aonde tu vai fazer, para quem tu vai fazer. Então, acho que é isso. Isso faz parte do business plan, que eu acho que é o principal, Fernando. Bacana, Felipe. Dessa sua fala, eu queria abordar 2 pontos, são diferentes, mas primeiro da questão do visto, né? Tem muita informação. Quando eu vejo esses vídeos, governo Trump, deportação, cara, são pessoas que estão numa condição irregular. Sim. Você não vê alguém que tem um visto certinho de trabalho, está agregando. Não. Enfim. Vamos lá. Não sei se quer fazer algum comentário em cima disso. O governo está fazendo exatamente o que ele se propôs em campanha, na verdade. Ele disse que iria fazer exatamente isso, ele está fazendo exatamente isso. Então, não sou um grande fã de política, não sou um grande fã de governo, então tenho todo o meu viés político de ser mais conservador, eu parto mais para esse lado. Muito
sou familiar, eu sou muito mais família, sou cristão, tudo mais, então eu gosto muito mais desse lado, eu apoio muito mais esse lado. Só que tem muita coisa errada que a gente vê nos dois lados, então por isso que eu não sou fã de política, eu me abstenho nessas questões, porque principalmente aqui nos Estados Unidos, tanto republicanos como democratas têm pontos bons dos dois lados, mas às vezes se perdem por questões de mídia mesmo, né? Eles precisam aparecer, precisam fazer essas coisas todas, então o que a gente pode falar é o seguinte: nada do que está sendo feito, ele não prometeu em campanha. E a questão da questão imigratória é isso. De novo, você vem para um país que não é o seu, siga as regras desse país. Né? Assim. Existe um ditado falando, quando for a Roma, se comporte como romano. Então, quando vier para os Estados Unidos, siga o que eles exigem que seja seguido. Né? Ah, Filipe, mas tem melhores condições aí. Eu sei disso, a gente sabe disso, mas eu sempre falo que se adapte ao que o país exige de você. Né? Os Estados Unidos não é flexível em relação ao imigrante. Ele vai te dar todas as condições possíveis se tu estiver seguindo aquilo que ele pediu. Então, para tu poderes usufruir de tudo isso que os Estados Unidos te entrega e realmente entrega, tu tem que estar de acordo com o que eles pedem, principalmente. Então, a gente sabe que às vezes são crianças, são idosos, a gente sabe disso tudo, sente muito por isso, tudo lógico, o coração é mole, né? Mas a gente entende que é uma questão deles, do país deles, não somos nós, não é a nossa opinião. E a nossa opinião é o que menos conta, é o que eles se propõem a cobrar e exigir, a gente entende que deva ser seguido. Perfeito, para bom entendedor, meia palavra basta. É isso. Felipe, eu queria abordar outro ponto que você citou do credit score. Para quem tem interesse de vir morar aqui, que já está se planejando, é possível já criar esse crédito? Vamos lá, de alguma forma? Que dica que você daria? Excelente pergunta. É bem importante, né? Muito importante. Na verdade, o teu credit score vai ditar aqui o teu acesso ao poder de compra. Ter dinheiro na conta, às vezes, é o que menos importa. Se tu tiver o dinheiro na compra para dar entrada num carro e tu vai precisar financiar a diferença do carro, ou fazer um leasing, ou o que quer que seja, e o teu credit score não estiver ajustado, tu não vai comprar aquele carro. Ah, mas eu tenho dinheiro para comprar ele todo, mas eu só quero... Não interessa, o dinheiro na conta não interessa. Teu relacionamento, teu histórico com o mercado financeiro é o que vai ditar a regra. Então, sim, é possível as pessoas se estruturarem de alguma forma antes de vir, abrindo uma conta bancária, tendo um cartão de crédito aqui nos Estados Unidos, é possível. Alguns bancos aceitam isso. Então, tu abre uma conta, às vezes não vai ter nem tarifa essa conta, pede um cartão de crédito, às vezes vão te dar, às vezes não, às vezes com limite pequeno, mas nesse momento tu vai gastando, gasta $100 e paga antes um pouquinho, paga o restante na data de vencimento, vai gerando crédito, porque o banco quer saber se tu tens o quê? Primeiro, condições de honrar aquele crédito que ele te deu. Segundo, se tu estás usando aquele crédito que ele te deu, que não adianta ter e deixar parado. Sim. Não está movimentando, não está gerando credit score. E em terceiro e mais importante, é honrar aquilo tudo que ele te deu. Data de pagamento, limite que tu tem usado, nunca usar o limite todo, sempre usar ali no máximo 10, 15% do teu crédito todo que tu tens, sempre pagando em dia. E aí depois tem diversos fatores que vão impactar no credit score, né? Então é tempo de conta, né? Então eles recomendam que para tu ter um credit score excelente aqui de 800 e alguma coisa, tu vai ter que ter pelo menos uns 9 anos de conta bancária, mais de 1 ou 2 contas abertas, vários cartões de crédito. Na verdade, os Estados Unidos ele quer que tu se endivides, mas que tu honre o teu endividamento. Isso é o importante para eles. Para nós soa um pouco estranho, né? Pô, se eu tenho condições de pagar à vista, não, aqui é importante tu se endividar. Endividar é ter compromisso futuro, né? Então, tu se endivida, honra aquilo, para eles é fantástico. Nossa, eu estou dando crédito para o cara está pagando antecipado, ou na data, está tudo direitinho funcionando, vamos dando mais. Opa, esse cara está girando, o credit score o ponteirinho vai subindo, vai subindo. O máximo do credit score é 850, então é muito difícil atingir isso, inclusive cidadãos de muito tempo aqui dificilmente tem, mas ali um 800, 810, 820 é bem possível chegar tomando alguns cuidados e tendo uma habitualidade de seguir esses passos, passo a passo assim, e é o que vai ditar muito do teu dia a dia aqui nos Estados Unidos, né? Então, taxas melhores para financiamento, acesso a créditos para todo o restante, é bem bacana isso, seguir a risca isso. Para quem pensa em vir para cá, então, seria um movimento estratégico
pensar nisso. Facilita muito, né? Exatamente. Quando vier para cá em turismo, vem com passaporte, vai em alguns dos bancos aqui. Eu não sei exatamente quais são os bancos, né? Hoje eu opero com 2, mas eu não sei quais os bancos que dão. Eu acredito até que o Bank of America é um dos que dão essa oportunidade. Mas se não, tem outros bancos, tem o Trust, tem o Chase, bancos que vão abrir uma conta e tu vai ali operando aquela conta pouquinha coisa. Não, a gente não está falando de uma monta grande de dinheiro, não é isso não. É realmente ter o movimento do mês a mês, do dia a dia ali e pode usar esse cartão no Brasil, comprar coisa na Amazon, enfim. Tem muita oportunidade de fato de começar a criar o teu relacionamento financeiro com o mercado americano. Isso é bem importante. Legal. Excelente pergunta. Legal. Felipe, você naturalmente por ter um restaurante brasileiro, de comida típica brasileira, você recebe muitas pessoas procurando emprego, já empregou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas. Muitas. Que diferença que você vê, cara, das pessoas que vêm para cá e dão certo, porque estão vindo numa condição diferente da sua, que você empreendeu, a pessoa está vindo aqui para trabalhar, começar a vida. Que diferença que você vê do cara que vem para cá e dá certo e do cara que não dá certo? A primeira coisa é não se deslumbrar com o que a América te proporciona, né? Porque tu chegas aqui hoje nos Estados Unidos e de fato tu é atingido com muita oportunidade de tu perderes o foco, né? Os carros são baratos, bens de consumo muito barato, itens de luxo muito barato, e o americano não dá bola. De vez em quando, dificilmente tu vai ver um americano usando uma marca estampada grande assim no peito. Não tem. Isso daí realmente existe um mercado específico para isso. E as pessoas chegam aqui, elas vão fazer um passe anual da Disney, vão fazer isso daí e se desvirtuam do que realmente é importante. Os que dão certo, que a gente mais vê que dá certo, são os que têm o pé no chão mais estruturado, o foco bem focado no que veio se propor a fazer. Esses, de fato, conseguem construir um capital legal, juntam um dinheiro legal, daqui a pouco já estão dando entrada na sua casinha, já estão com um carro quitado, já estão fazendo tudo isso daí. E realmente aqui é muito fácil de chegar nisso tudo, é muito fácil mesmo. Então, o foco no objetivo final e não deixar se ter o ruído externo, na verdade, que realmente é muito grande, tá, Fernando? Tu tem acesso a muita coisa aqui o tempo todo. E nós, brasileiros, que a gente não tem acesso a ver tanta coisa, ao poder de compra, um carro popular hoje no Brasil, me falaram que está quase 100 mil reais. Mais até. Sim. E eu não vou converter, porque o salário mínimo, a gente está falando de 1.400 lá no Brasil, aqui 1.600, mais ou menos isso. Sim, a conversão não é a conta certa. Não se converte, né? Então, é o capital que tu tens pela hora trabalhada, né? Então, em um mês de trabalho aqui, tu compra e sobra dinheiro no iPhone. No Brasil não é possível, né? Tu vai ter que trabalhar alguns meses para poder comprar. Então, sem converter, lá no Brasil ele ganha... Não, esquece, a gente está falando dinheiro por dinheiro, né? Em dinheiros. Sim, então, poder de compra dele. Exato. Então, hoje aqui tu tens condições de comprar as coisas com muita facilidade. E isso realmente é o que a gente está falando. Tu pega esse ruído externo e, de fato, tu acha que aquilo dali é o teu dia a dia, esquece. Se tu veio para cá para passar um tempo gigante, para morar aqui ou para se tornar mais futuramente um cidadão americano, foca no que tu veio para fazer. Não deixa o barulho externo te tirar a tua atenção, o teu foco, porque, de fato, é o que vai desandar. Então, eu acredito muito nisso. Quando a gente fala, Felipe, em América, a terra da oportunidade, sim, e naquela premissa de que quem vem para cá trabalha duro, dá certo. Você acredita nisso, por exemplo, tendo aquela base que você citou aqui, de estar regular, né, com o visto, sim, trabalhando duro, ainda assim, isso não é suficiente para garantir que a pessoa vá ter sucesso ou não? Se não, cara, nada eu nunca vi alguém nada irregular vence um trabalho duro. Nada vence um homem determinado, uma mulher, quem quer que seja, que trabalhe duro. Nada vence. Mas existem algumas coisas que tem que andar junto, né? Então, eu acredito muito na questão familiar, né? Então, se tu tiveres com uma base estruturada familiar, porque não adianta tu sair de casa cedo para trabalhar e chegar em casa e estar se incomodando. Uma mulher se incomodando com o homem se incomodando com a mulher. Isso realmente vai te tirar a energia de tudo aquilo duro que tu faz durante o dia, ali no corre-corre do trabalho em si. Mas, se fosse para responder de forma objetiva a tua pergunta, sim, nada suporta alguém trabalhando duro. Não existe adversidade que aguente alguém focado e trabalhando duro. E sim, estando de acordo aqui, pagando seus tributos, trabalhando duro, fazendo o que tem que ser feito da forma correta, respeitando as leis, sucesso garantido. Eu confio muito nisso.
Confio Legal. muito nisso. E agora abordando um assunto de amigos em comum Aham. e que com certeza absoluta que nos Estados Unidos é mais fácil o acesso. Sim. Nós temos ali o Coronel Vespa, o Tony do 38, o 38. Ives. Isso. Você é um cara que já no Brasil já gostava de armas Sempre de fogo. gostei. Sempre gostei. Eu comprei minha primeira arma de fogo. Foi uma PT-63, não, foi uma 638, acho que era uma Taurus, que era importada inclusive, era feita em Miami ainda pela Taurus antigamente, que era uma calibre 22, era 8 no carregador, e comprei com o Gui, lá na Philip Schmidt. Eu ainda não sei se ele ainda tem a loja lá, ele era um representante da Taurus na época, lá na Philip Schmidt, em cima do Senadinho. Então, isso foi com 21 para 22 anos, ainda era registrado pela Polícia Civil na época, e sempre tive. Daí para frente, depois acabei me tornando CAC, sempre gostei de treinar, mas muito mais do que isso, eu sempre gostei da história. Então, eu sempre gostava de estudar sobre fabricantes, sobre a história da guerra, sobre balística, sobre tudo isso. Eu sempre fui um estudioso. E o meu primeiro clube foi o 38, na verdade, foi um papelzinho escrito a caneta lá ainda na época. Tinha o Rafa, tinha o Tony, o pai deles, o Dr. Tim, estava lá ainda na época. Pessoas fantásticas, inteligentes, assim, fora da curva. São Tenho muita saudade porque, na verdade, depois de um tempo eu acabei não frequentando mais o 38 e aí acabou que até depois eu me encontrei com o Tony em São Paulo, ele foi dar um treinamento em São Paulo, eu fiz parte desse treinamento lá em São Paulo, foi bem legal, mas sempre tive. Então depois eu acabei adquirindo, antes de vir para cá, tive que fazer uma limpa até vendi algumas armas para o pessoal lá alguns CACs lá do 38, fiz a transferência para eles via o 38. Eles tinham um despachante lá, o Mauro, na época que cuidava disso. Então, fuzil tive que deixar lá no Brasil e vender. Acho que eu vendi umas 16 ou 18 armas assim para poder desfazer e vir para cá, né? Porque estando aqui eu não tinha como trazer. Toda a burocracia de uma importação de lá para cá não faz sentido. Então, cheguei aqui a partir do momento que saiu o Green Card, aí a gente começou a fazer as aquisições por aqui mesmo e graças a Deus o acesso é muito fácil, barato. Foi rápido, Felipe, nessa transição? Quando você chegou aqui até o momento de, poxa, agora eu posso adquirir também? No mesmo dia. No mesmo dia, saiu. Só para ter ideia, legal essa tua pergunta, eu nunca falei sobre isso. Meu green card saiu numa quarta-feira. O documento chegou numa quarta-feira. Quinta-feira, coincidentemente, tinha um treinamento de 1 hora aqui na Best Pro Shops. A gente está a 5 minutos da Best Pro Shops aqui, que é uma loja que vende arma, vende munição. Para quem não conhece, eu vou lá e fico sonhando, cara. Ali é demais. E aí tinha um treinamento ali com uma mulher da polícia que ela te dava um treinamento acho que era algumas horinhas, 2, 3 horas. A partir dali, tu sai dali, tu vai para um stand e dá 4 tiros no papel. Pronto, tu tens o porte. Estou falando do porte federal. O que é o porte federal aqui? Aqui existe uma questão que muda um pouco. Cada estado é responsável pelas suas próprias leis. Alguns estados se comunicam com outros em relação a... Tem uma palavra para isso, que eles são amigos entre essa legislação. Então, por exemplo, se eu quiser ir daqui para a Geórgia, que está aqui em cima, passando pela Carolina do Sul, pela Carolina do Norte, todos esses estados são amigos da Flórida. Então, o porte federal eu posso estar usando da mesma forma que eu uso aqui. Aqui é porte velado, na Flórida agora até mudou, agora que já dá, tem até acho que o cara é texano, mas mora aqui, ele está andando de moto, não sei se tu teve a oportunidade de ver, ele está aqui pela International Drive de moto com um rifle nas costas. Não vi. Figuraça. Então, assim, a Flórida tem essa liberdade, toda a liberdade aqui é muito bem atrelada à responsabilidade. Então, em 2, 3 dias, eu estava com o porte federal. A partir desse momento, tu não precisa mais nem fazer background check de espera de um dia para o outro. Com o porte, tu vai na loja, tu espera ali só o tempo do background na hora e tu sai com a arma na mão, literalmente. Sai com a caixinha dela lacrada, né? Mas a parte chegou no carro, deslacra, municia ela, bota na cintura onde tu quiseres e é isso. A legislação aqui funciona muito bem esclarecida, não podes entrar em nada governamental, não podes entrar em colégio, em alguns lugares que são proibidos, então tem alguns lugares que são gun free zone. E respeitando isso, tu não vê tiroteio na rua, todo mundo, a cada 3 carros andando na Flórida, 2, a estatística é que 2 têm arma dentro, então tu não vê briga de trânsito com uso de arma, não existe isso aqui. Existem algumas questões que realmente para nós brasileiros é um pouco estranho, que é a questão de mass shooting, né, que é a questão em colégios, essas coisas todas, mas quando a gente bota num todo, isso é um número muito pequeno, né? Então, por mais que os Estados Unidos te dêem acesso à parte de armamento e realmente é o povo mais armado do mundo, a questão de criminalidade é mínima.
né? Então, essa matemática é muito bem equalizada e faz todo sentido, né? A questão cultural, liberdade com a questão da responsabilidade. Fez besteira, irmão? Tu vai ficar preso, tu vai, de repente, pegar um probation for life, tu vai pegar uma pena de vida mesmo, e em alguns lugares, dependendo do que tu fizer, por exemplo, atirar contra um policial, tu vai tomar pena de morte se o Estado tiver esse tipo de execução. Então, tu sai com uma responsabilidade, o Estado te cobra por essa liberdade com a responsabilidade e tudo funciona. Isso é uma coisa muito curiosa, interessante no Brasil, porque eu acredito que nós nem mesmo sabemos o significado de liberdade. Não tem. A gente acha que tem, a gente é enganado com algumas questões de facilidade que eles criam. Na verdade, o Brasil foi criado para fazer facilidades, eles criam dificuldades em troca de facilidades, né? E a liberdade é uma dessas questões, na verdade, né? Eles te dão um pouquinho de coisa, vão soltando um pouquinho da corda achando que tu tens liberdade, mas na verdade o governo te controla em tudo, na verdade, independente do governo. O governo sempre vai te controlar e eu sempre fui um cara de menos governo, né? Tem a tua liberdade, tem a tua responsabilidade, responda por aquilo que tu fez, enfim, é isso. Né? Então, só que existe, lógico, lá no Brasil tu é condenado a não sei quantos anos de prisão, daqui a pouco, em um terço disso, tu tens o direito à progressão. Não existe progressão de pena. Então, por que foi julgado há 20 e poucos anos? Minha visão, né? Então, acabei tocando aqui, desculpa. Isso no Brasil hoje é um facilitador e as pessoas não acreditam muito na justiça porque tem todo o jeitinho, tem a forma disso, tem um bom advogado, se tu tem dinheiro tu consegue facilitar algumas coisas. Então, eu sou vou falar que eu sou reativo a essas questões porque eu sempre fui menos Estado, na verdade, mais liberdade, com responsabilidade, né? Isso para tudo, para a parte econômica e para tudo mais. Então, são algumas coisas que no Brasil a gente sente um gap muito grande do que a gente vê aqui, porque está funcionando aqui. A gente sabe que não funciona. Por que não implementa lá? A gente sabe por quê, mas por que não implementa lá? Tu entende? Então, isso me deixa um pouco frustrado nessa questão. Outra questão, o policial aqui, ele sabe que tu está armado. Conheço alguns policiais no Brasil que entendem que somente a polícia tem que estar armada. Por quê? Felizmente estão se tornando cada vez mais raros, mas ainda graças assim, a Deus, né? A mentalidade tem mudado bastante. Então, existia uma polícia desarmamentista no Brasil, na verdade. Hoje, graças a Deus, isso tem mudado, mas em virtude disso, isso foi transferido para a cultura do povo em si, e por isso que hoje, se tu for fazer a gente teve um plebiscito que foi votado, que realmente deveria ter a liberdade, né, do acesso às armas, e não foi seguido. Quem fala tanto em democracia não seguiu aquilo que é uma premissa da democracia. Exato. As pessoas saíram de casa para votar, para dar a sua opinião. Sim. Não, a tua opinião não... Aquilo que tu falou é mentira, não é não. Eu vou fazer o plebiscito, mas eu vou aplicar se a resposta for que eu quero. Isso aí, excelente. É impressionante, o Brasil eu vejo que é difícil achar um país onde haja um exemplo mais enfático de que aquela política contratualista, onde nós entregamos um pouquinho de liberdade em troca de segurança, faliu completamente. Total. Porque a questão de violência, a criminalidade no Brasil... Foi uma das... Quando tu perguntasse, eu não toquei nesse assunto, mas essa é uma das razões, realmente, apesar de morar em Florianópolis, Fernando, uma das questões, quando a gente tem filho, né, hoje a Isabela, minha filha, tem 15 anos, tu começa a pensar em muita coisa, né, e tu vê que o negócio não está de forma nenhuma melhorando. Né, os números não melhoram. Na verdade, a gente fica muito assustado. Então, tem muito achismo. Nosso povo não quer entender, não quer estudar isso para... Estudar dá trabalho, né? Ler dá trabalho, né? Se informar dá trabalho. O pessoal quer se basear em informações pré-feitas já e que já estão ali da forma que foi criado de uma vez. Ninguém quer questionar nada, né? E nem quer ser questionado. Então... Sim, mas o mais impressionante ainda é como isso é taxado. Sim. Porque a pessoa que vai lutar e falar em liberdade do próximo, porque eu sou policial militar, tenho 20 anos de polícia. 20. E nós sabemos que a polícia não é onipotente, onipresente, onisciente, não possui esses poderes divinos. Então, o mais curioso é que as pessoas que estão batalhando por isso, cara, eu não quero te obrigar a ter e nem te proibir de ter. Eu só quero que você tenha a liberdade de escolher. Decisão. E essas pessoas são taxadas como fascistas. Né? Isso mesmo. E aqui não tem isso. Aqui quando eu falei, voltando lá, quando eu tinha 16 anos e vim para cá, a mãe da família onde esse meu amigo estava, que eu vim conhecê-lo aqui, né? Vim visitá-lo aqui,
uma senhorinha, franzina, Patrícia Speck. No carro dela do lado tinha um 357 do ladinho, e na bolsa dela ela tinha uma pistolinha de mão dessas, uma Ruger, eu acho, dessa, na época. Normal, muito bem resolvido. Porque ela quis, porque ela decidiu que ela quer ter, porque ela decidiu que ela podia ter, porque o Estado permite que ela tenha. Então tá muito resolvido isso, entendeu? Não é nenhum tipo de, um negócio que o pessoal vai ficar assustado. Não existe isso, é muito bem resolvido. O negócio é cultural, tá aqui. Sim, cultural. E no Brasil é questão cultural também. Entendo que seja isso. O que mais me espanta ainda nesse tema é a questão da violência contra a mulher e do estupro. Quando a gente pega os dados e confronta com isso, Perfeito. Os índices, como eles são inversamente proporcionais. Exatamente. E eu não consigo entender. As pessoas que dizem defender a mulher não querem permitir que uma mulher, por exemplo, possa se defender da forma que ela achar correta. É porque dizer que vai cuidar dá mais ibope e menos trabalho do que realmente cuidar. Sim. Né? Aqui não, aqui toda a parte de legislação para isso é muito bem resolvida e executada. Cara, não bota a mão numa mulher, cara. Tu vai se arrepender disso pro resto da tua vida aqui, cara. Acabou. Não faz isso. E muito mais do que isso. E provavelmente não, se tu pegou a mulher errada, ela vai estar armada, ela vai se defender. Não vai nem dar chance da polícia te chamar. Ela não vai nem chamar a polícia. Ela mesma vai ter resolvido. Entendeu? Então, as coisas funcionam, Fernando. Felipe, vamos nos encaminhando aqui para o final. Bacana. E para não atrapalhar o funcionamento do O pessoal tá tá milhão aí montando, não tá atrapalhando, é um prazer estar aqui. E, cara, o que tem lá no Brasil que você gostaria que tivesse aqui e o que tem aqui que você gostaria que tivesse no Brasil? Legal. Eu sou maluco pelo povo brasileiro, né? É um povo diferente, é um povo, como a gente gosta, barulhento, no sentido bom de falar, é um povo aberto, é um povo que confia muito nas pessoas. Essa é uma parte boa que eu sinto falta aqui. Culinária eu não vou dizer que eu sinto falta porque eu trouxe para cá. Então hoje eu, tá em casa. Eu tenho a melhor picanha, que a carne daqui é muito melhor, inclusive, né? A picanha daqui é uma Angus mesmo. A gente trabalha com carne certificada, a picanha daqui é muito boa. Não só a picanha, mas toda. Eu trago feijão brasileiro, eu trago arroz do Brasil. A gente tem muitos fornecedores que trazem coisa do Brasil para cá. Então a parte da gastronomia a gente não sente falta. Eu tenho propriedade para falar. Só nessa viagem, essa é a 5ª vez que eu estou vindo aqui na esquina. Minha filha pede. Muito bom. Então, assim, essa parte da culinária está sanada, né? Então, a gente sente falta, então eu procuro o máximo possível estar levando para casa também a culinária do Brasil, então a gente está sempre fazendo comida brasileira lá. Mas, de forma geral, o povo. O clima eu não sinto muito, porque a Flórida é muito parecida com... Tirando esse ano aí, que o inverno aqui foi meio duro, a gente pegou temperatura negativa algumas semanas atrás, aqui na Flórida, mas tirando essa questão, o clima da Flórida é muito bom. Igual o Brasil, mas acho que mais é o povo. O povo brasileiro, assim, é diferenciado. Eu sinto muita falta disso. E também, aí a gente está falando de forma daí mais pessoal, a família, né? Hoje eu estou vendo à distância, meu pai e minha mãe estão envelhecendo, né? E tá vendo eles por vídeo, por mais que eles venham para cá pelo menos uma vez por ano. Meus afilhados, minha irmã, que a gente era muito próximo, minha irmã é uma diferença de 1 ano e 8 meses. Então, é o que a gente sente falta, assim, propriamente dito, quando for tratar do lado pessoal. Mas se for falar de overall, assim, seria o povo brasileiro, a gente sente muita falta, mas cada vez a gente está mais perto. Porque é um restaurante brasileiro, então a gente está com tanto o residente que mora aqui, vindo aqui com uma frequência muito grande, nos 2 restaurantes, mas o turista, né? O turista, ele chega aqui, ele come 2, 3 dias da comida americana, cara, eu não quero mais. O filho, como tu falasse no teu caso, da tua pequena. Minha filha pede toda hora, pai, vamos no restaurante onde tem a carninha com pão de alho. Não quer mais um hambúrguer, não quer mais... Então, vamos comer comida brasileira. Então é legal estar perto das pessoas, trazendo para elas um pouco da nossa cultura tão longe, né? Então a gente está conseguindo, graças a Deus, entregar um bom produto, um bom atendimento, uma infraestrutura legal para a gente poder trazer um pouquinho mais de afago, um pouquinho mais de carinho para o brasileiro que está fora, tanto o residente quanto o turista. Fantástico, irmão. E daqui, o que você gostaria que tivesse lá no Brasil? Eu gostaria que as coisas funcionassem, né? Que não existisse o jeitinho brasileiro, que a gente pudesse colocar a cultura de americano seguindo o by the book. Se a lei é essa, não muda. Que as coisas de fato tivessem menos burocracia e que de fato o planejamento que tu faz, tanto familiar, financeiro, tributário, de forma geral, acontecessem da mesma forma que acontecem aqui.
O Brasil é maravilhoso, cara. O Brasil é um país incrível, extremamente tem tudo. rico. Tem tudo. Comida excelente, Tem povo, tudo. beleza. Deixa a gente muito triste de estar perdendo mentes brilhantes do Brasil. E eu tenho muita propriedade para falar por isso, porque eu recebo muito contato de amigos incríveis, inteligentes, que executam muito no Brasil, pensando, estruturando uma possível vinda para cá. Então o Brasil está começando a perder mentes brilhantes por causa que aqui as coisas acontecem. Isso que você está falando não é um achismo, tem número mesmo comprovando isso dos últimos anos. Olha o número de imigração que teve para cá, de imigrantes para cá. Então, assim, a gente fica triste por isso, como eu estava falando. País fantástico culturalmente, não tem desastre como aqui tem furacão, essas coisas todas. Tem neve no sul, tem praias fantásticas, então tem tudo. E um povo fantástico, mas que por muitos anos foi direcionado para fazer tudo o que está acontecendo de um país não dar certo, né? Apesar da grande maioria ser muito boa, é aí que a gente vê o problema de quanto mais Estado, até mesmo a gente ter muito mais gente boa no Brasil, é insuficiente para brigar contra o Estado, né? O Estado puxa o Brasil, o governo puxa o Brasil para não dar certo, por mais gente boa que esteja lá querendo fazer um negócio dar certo. Felipe, tem algo mais que você gostaria de falar, de dar conselho para quem está procurando vir para cá, ou então até mesmo que não tem condições de vir morar aqui hoje, mas de repente quer colocar um pé, dolarizar? Algum conselho, amigo? A gente está falando de um país extremamente estável, né? Por mais problemas que possam ter, e sim tem, não é mil maravilhas tudo como as pessoas tentam vender, existem problemas sim, mas o que eu falo é o seguinte: se você, a vida é uma só, não vai ter replay. Viva o seu melhor nesse momento, e se o seu melhor for realmente vir para um país que vai te dar mais condições, execute, bota teu plano em execução, confie em Deus, peça orientação para esses que a gente fala, né, superiores a nós, entenda se é o seu momento ou não, mas mais do que isso, tenha coragem. Pense em você, pense na sua família, pense nos seus filhos. Como é que vocês queriam que as coisas estivessem daqui a 5, 10, 15 anos? Se em algum momento tu pensar que era aqui, bota em prática, vem para cá. Aqui tem muita coisa para te entregar boa, mas se planeje e faça as coisas da forma correta. É isso que eu falo para todo mundo, e a gente fala muito a gente senta na mesa de cliente, conhece, o pessoal quer conversar com a gente e tudo mais, e a gente recebe de famoso a pessoal que está vindo pela primeira viagem com dinheirinho contadinho. Então as dores são as mesmas, não mudam. Eu queria um pouquinho mais de segurança, eu queria um pouquinho mais de qualidade, eu queria que meu filho pudesse estudar numa escola americana para entender como realmente é. Isso é uma das coisas fantásticas. Nesses quase 4 anos que estamos aqui, a minha filha se adaptou em questões de semanas. Que é uma preocupação dos pais, geralmente, mas todos que estão aqui são uníssonos em falar que a criança... Eu e minha esposa, a gente parava para sentar e falar como é que vai ser se a Bela não se adaptar. Ela veio com quantos anos? A Bela veio com 11 para 12. Já é uma idade, né, que tem muitas amizades. E agora já está no high school, escolheu o seu IB, que é um International Bachelor, então está estudando muito, se preparando, quer ser médica aqui, está indo todo pelo caminho, e o colégio direcionando, é isso que tu quer? Então vem para cá, vamos seguir aqui. Que legal. As matérias são essas, tu vai direcionar para isso, tu já se prepara com muita antecedência para aquilo que tu quer ser na frente, né? Que legal. Então é uma bênção que a gente hoje está podendo proporcionar para ela, porque na verdade é tudo por eles, né? Cara, a gente vai dar certo em qualquer lugar, a gente vai pegar, se precisar ir para outro país longe, a gente, adulto falando, né, vai dar certo. Mas o que a gente puder fazer pelos nossos filhos, eu vou te falar, não mece esforços, mude carreira, se reinvente e acredite que você merece o melhor. Eu acho que é isso. Que legal, meu irmão. Você poderia deixar ali a sua rede social, também a do Esquina. Legal. São 2 esquinas. Né? Isso. O Esquina de Kissimmee é o @esquina Kissimmee. Kissimmee é com 2 S's e 2 M's e 2 E's no final. E o daqui da International Drive é Esquina Orlando, tudo junto no Instagram. A minha rede social é felipe.amorim com 2 M's no final. E vai ser um prazer, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser trocar uma ideia, vai ser um prazer estar transmitindo um pouco mais aí desses anos de Estados Unidos, muito aprendizado, e às vezes pode poupar vocês aí de algumas enrascadas no começo. O que eu puder ajudar, não sou especialista nisso, meu negócio é fazer picanha, né, Fernando? Mas o que eu puder ajudar, eu faço questão, porque realmente a gente sabe que sonhos bem planejados são possíveis. É isso.
Obrigado pela tua presença aqui, irmão. Pô, irmão. Prazer te receber. Prazer Uma honra foi mesmo. meu. E um abraço para todos vocês. Espero vocês aqui, quando vierem em Orlando, conheçam o Esquina. Felipe, meu irmão, muito obrigado por nos receber aqui, abrir a porta da sua casa, a extensão da sua casa. Isso aí, seu às vezes trabalho. mais tempo aqui do que em casa. Sim, eu sempre fui muito bem tratado no Esquina. Obrigado. Eu sou cliente há 3 anos, todas as vezes que eu venho aqui, dessa vez, como eu falei, é a quinta vez que eu estou aqui. A minha família pede, a minha filha pede, e eu tenho certeza absoluta que você já ajudou, está ajudando e ajudará muitas pessoas, cara, que Deus lhe retribua em dobro. Amém. Né, isso que você faz pelas pessoas. Eu sempre fui muito bem atendido aqui. Obrigado. Fui garçom por 5 anos, então eu Então. sempre gosto de conversar com os garçons. É impressionante assim, a proatividade deles, a Legal. educação. E, meu amigo, só desejar Poxa. que Deus abençoe o caminho Amém, seu e da Fernando. sua família. Obrigado pelas palavras, obrigado pela fidelidade ao Esquina. Na verdade, o Esquina é reflexo daquilo que a gente leva para a vida, né? Eu falo muito disso, eu nasci para servir e independente do que for servir, a gente vai tentar servir da melhor forma possível, isso que eu tento passar para o meu pessoal, qualidade no atendimento, entender a história de cada um e tentar fazer esse momento que vocês decidiram gastar com a gente de 30, 40, 50 minutos, que seja um momento prazeroso e que faça que vale a pena, né? Que tenha valido a pena ter dedicado a gente esse tempo. Então é isso, é só reflexo daquilo que a gente leva para a nossa vida. E eu acredito muito nisso, em servir as pessoas. E esse é o meu propósito e espero estar continuando fazendo isso, dando oportunidade. Hoje são quase 60 colaboradores no Esquina, 50 e poucos, e que a gente possa estar cada vez dando mais oportunidades para tanto brasileiros, e eu tenho de outras nacionalidades aqui também, que a gente possa estar ajudando de alguma forma e dando um conforto, um carinho a mais para essas pessoas que estão aqui buscando também seus objetivos. Obrigado. É isso aí, esse foi o 5º episódio do MX Cash. Hoje, infelizmente, ainda na ausência do Mapelli, mas ele prometeu que retorna no próximo. Inscreva-se no canal, deixa o like, um comentário, dê uma moral para o nosso projeto. Grande abraço, obrigado, fiquem todos com Deus. Amém. Meu irmão, cara, que conversa maravilhosa, cara. Pô, que aula.